Os destaques da semana entre os julgamentos do plenário do Supremo Tribunal Federal, você confere ao vivo aqui na TV Justiça. É o Plenárias que já está no ar. Hoje com os principais momentos das sessões dos dias 18 e 19 de maio de 2022. Karina, duas sessões que a gente tem naquela brincadeira que a gente faz, que a gente pode dizer que é uma semana monotemática. Mas o fato de ser um único julgamento não diminui o impacto e a importância dos julgamentos que acontecem nessas circunstâncias. Inclusive é muito comum por causa da necessidade dos acompanhamentos processuais, do cumprimento do processo, dos processos, do regimento interno, da Constituição. No caso, a apresentação de relatórios, sustentações orais, que sempre levam um certo período de tempo. E as discussões que podem se aprofundar com a exposição do voto do relator e do voto dos ministros. No caso especificamente, acho que não é exagero dizer que envolve até uma questão cultural, inclusive no sentido negativo, observação feita pelo ministro Roberto Barroso, porque se trata da questão do consumo de álcool e a fiscalização nas rodovias brasileiras. E uma questão de um embate de questões constitucionais que acabou sendo a tônica desse julgamento no plenário do STF. Exatamente, Cadu. Foram 3 processos em julgamento conjunto, 2 ações diretas de inconstitucionalidade e um recurso extraordinário. Embora o objeto deles fossem diferentes, as 2 ações diretas de inconstitucionalidade questionavam uma legislação de 2008 que proíbe a venda e a comercialização de bebidas alcoólicas ao longo das rodovias federais, tinha também um recurso extraordinário que não trata desse assunto, mas fala de um artigo do Código de Trânsito Brasileiro que determina a aplicação de multa, retenção da carteira de habilitação do condutor ou a apreensão da carteira de habilitação por até 1 ano daquele condutor ou motorista de um veículo que se recusa a fazer ou o teste do bafômetro, ou exames clínicos ou periciais, a fim de que possa se aferir qual é a influência do álcool naquele condutor, naquele momento. Então, essa recusa em fazer esses testes estava sendo questionado a partir de uma decisão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, que disse que essa norma seria uma norma arbitrária e insuficiente para se aferir a embriaguez do motorista e que, portanto, afastava a aplicação dessa infração. Foi justamente em razão dessa decisão do tribunal que o Detran daquele estado recorre ao Supremo Tribunal Federal, justamente para que o Supremo pudesse confirmar a constitucionalidade da norma e permitir que ela pudesse ser aplicada por todos os Detrans, ou pelo menos assim, a partir desse julgamento, criando-se um precedente, não é, Cadu? Nós temos um recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida. Essa decisão alcança todos os processos que estavam discutindo essa mesma norma e o que os ministros decidiram, por unanimidade, eles entenderam, no caso do teste do bafômetro, exames clínicos e periciais, uma vez recusado, a multa é constitucional e essas sanções administrativas devem permanecer no ordenamento jurídico porque vem demonstrando bons números, não é? A lei vem, vamos dizer assim, funcionando bem e é uma medida proporcional. E dentro do princípio da proporcionalidade, que na Constituição a gente não tem ele explícito, mas ele é um princípio implícito que vem sendo aplicado de forma, várias vezes na Suprema Corte e nessas decisões judiciais, é uma medida que se demonstra adequada, necessária e proporcional em sentido estrito, na medida em que cumpre a sua função de evitar que os motoristas consumam bebidas alcoólicas ao dirigir. Apenas em relação às ações diretas de inconstitucionalidade, houve um voto pela parcial procedência da ação, que foi do ministro Nunes Marques, que acabou ficando sozinho. Mas os ministros também, por maioria, entenderam que a proibição, por lei, da venda de bebidas alcoólicas, embora a venda seja lícita, em rodovias federais, a proibição deve ser mantida também por essa mesma razão da proporcionalidade da medida. Esses 2 temas foram, como você disse, o grande destaque da pauta da quarta e da quinta-feira e tem uma grande repercussão, considerando todos os motoristas em todo o Brasil que devem observar essas regras e saber que, sim, uma vez pego numa blitz ou em que for aferida a alcoolemia no seu sangue, ele se recusar, ele pode estar sujeito à multa,
apreensão ou suspensão da carteira de habilitação. São constitucionais, portanto, todas essas normas. Destaque do plenário presencial, sessões das quartas e quintas-feiras. A gente vai destrinchar o assunto todinho para você na edição de hoje. Antes, nós vamos para o que foi destaque no chamado plenário virtual. O STF validou um conjunto de leis que define como a contribuição de intervenção no domínio econômico, CID Combustíveis, pode ser usada. A contribuição está zerada desde 2018, após a greve dos caminhoneiros. O julgamento do caso, como já sabemos, foi no plenário virtual do Supremo Tribunal. A reportagem é de Evne Araújo. Na ação, a Procuradoria-Geral da República questionava a validade de duas leis que tratam da destinação dos recursos arrecadados com a CID Combustíveis. Segundo a PGR, a contribuição só pode ser usada para o pagamento de subsídios a preços ou transporte voltados ao setor, financiamento de projetos ambientais relacionados com a indústria do petróleo e do gás e o financiamento de programas de infraestrutura. Porém, para a Procuradoria, as legislações teriam permitido outros usos para o dinheiro. Ao analisar o caso, os ministros do Supremo Tribunal Federal entenderam diferente. Para a Corte, as leis questionadas não abriram brecha para que o governo use a quantia para outras finalidades, como o custeio de despesas correntes da administração pública. Por unanimidade, foi adotado o entendimento da relatora, ministra Rosa Weber, de que não dá para concluir que a legislação permitia ao governo federal o uso dos valores arrecadados pela CID para outros fins, além dos previstos na Constituição. A contribuição de intervenção no domínio econômico, conhecida como CID Combustíveis, foi instituída para assegurar um montante mínimo de recursos para investimentos relacionados ao setor. De 2002 a 2012, a CID arrecadou 76 bilhões de reais. A contribuição, no entanto, está zerada desde 2018, após a greve dos caminhoneiros. E vamos agora para o plenário presencial, sessões das quartas e quintas-feiras, embora que hoje em dia nós temos a realização do plenário presencial também com a utilização de tecnologia, tanto ministros como advogados, representantes legais, podem fazer a apresentação de argumentos e de votos, no caso dos ministros, e até do relatório também, eventualmente, por meio da tecnologia digital. E assim são realizados os julgamentos na atualidade no STF. E um dos assuntos previstos na pauta da tarde da quarta-feira, dia 18 de maio, era a análise da validade da regra do Código de Trânsito Brasileiro, que considera infração a recusa do motorista em fazer o teste do bafômetro. Tema com repercussão geral reconhecida. Vamos saber um pouco mais sobre o tema antes de verificarmos como é que foi a sucessão de sessões plenárias em que tivemos este julgamento, 2 dias, quarta e quinta. Primeiramente, as explicações com detalhes na reportagem novamente de Evne Araújo. O Supremo Tribunal Federal vai decidir se é constitucional a regra do Código de Trânsito Brasileiro que classifica como infração de trânsito a recusa do condutor em fazer o teste do bafômetro. No caso analisado, o Departamento de Trânsito do Rio Grande do Sul questiona a decisão da segunda instância do Tribunal de Justiça do Estado, que anulou o auto de infração contra um motorista. De acordo com a decisão, como o condutor se recusou a fazer o teste, não havia como constatar formalmente que ele dirigia sob o efeito de álcool. O argumento foi que, de acordo com o artigo 165A do Código de Trânsito, só é possível autuar o motorista que se recuse a realizar o bafômetro, caso ele apresente todas as características de embriaguez e na presença de testemunha. Assim, a autuação do condutor que não apresentar ameaça à segurança no trânsito pela simples recusa em fazer o teste configuraria arbitrariedade. No recurso, o Detran contesta esse entendimento porque o direito individual de liberdade não pode ser maior que o direito fundamental da coletividade, a vida e a segurança no trânsito. O Departamento de Trânsito sustenta ainda que a imposição da penalidade administrativa de suspensão do direito de dirigir a uma pessoa que se recusar a realizar o bafômetro, impedindo a fiscalização de trânsito de constatar se ingeriu álcool, é razoável e proporcional.
Como a infração é administrativa, não se pode alegar ofensa ao princípio de não se autoincriminar e a outros direitos e garantias individuais relacionados ao direito penal. O caso tem repercussão geral reconhecida. O entendimento do STF vai ser aplicado em todos os casos semelhantes que tramitam nas demais instâncias do Poder Judiciário. Karina, esse julgamento ele tem efeitos que são bastante claros com relação a essa questão que todo mundo sabe da polêmica envolvendo já há muito tempo, desde que houve essa questão do uso de álcool nas rodovias no Brasil. Mas o Supremo, na verdade, ele fecha uma discussão que existiu durante todos esses anos e um argumento que foi apresentado na sessão plenária. Na verdade, eu cheguei a ouvir de advogados, ou pelo menos um advogado, eu lembro ele falando a respeito dessa questão do princípio da não autoincriminação, não sou obrigado a produzir provas contra mim mesmo. E eu ouvi de um advogado certa vez dizendo o seguinte, se a autoridade policial, se o policial, o agente naquele momento quiser lhe fazer com que você use o bafômetro, especificamente nesse caso de uma das questões questionadas, então você pode jogar a Constituição em cima dele. Essa decisão do Supremo, ela fecha esse entendimento, porque a autoridade policial parece até um jogo de vôlei. Ele pode rebater e jogar a Constituição de volta. Porque aqui, no ponto que eu gostaria de chamar a atenção é a diferença entre uma punição do ponto de vista penal e a punição administrativa e a constitucionalidade envolvendo esse debate. Isso foi um ponto fundamental para o entendimento desse julgamento. Esse talvez tenha sido um dos principais argumentos para buscar uma declaração de inconstitucionalidade do dispositivo do Código de Trânsito brasileiro, justamente porque o argumento era de que se eu assoprar o bafômetro, eu estaria produzindo uma prova contra mim mesmo, e a Constituição garante a todos, lá no artigo 5º, e também está em tratados internacionais de direitos humanos, o Pacto de São José da Costa Rica também reforça a ideia de que ninguém é obrigado a produzir provas contra si mesmo, mas por unanimidade os ministros acabaram afastando esse argumento porque disseram que a recusa de fazer o teste não é crime. E não sendo crime, não se aplica esse princípio da não autoincriminação, que está vinculado ao direito penal. Então, como não há crime, não se aplica o princípio e, portanto, essa recusa, ao recusar fazer o teste ou o exame clínico ou a perícia, como diz o próprio Código de Trânsito brasileiro, o condutor pode, sim, ter como consequência a aplicação de uma sanção administrativa, multa, apreensão ou até a retenção da carteira de habilitação. E isso, os ministros disseram, por unanimidade, é constitucional. Então, sem violência, não precisa jogar a Constituição em cima do agente, porque se você se recusar, você pode sofrer qualquer uma dessas penalidades administrativas. Bom, isso já foi o adiantamento de um dos resultados deste julgamento, que durou 2 sessões plenárias na semana do Supremo Tribunal Federal. O plenário do STF começou na quarta-feira esse julgamento sobre a proibição de venda de bebidas alcoólicas em rodovias federais e também a validade da norma que considera infração a recusa do motorista, eu repito, infração a recusa administrativa, não é, Karina? No caso, vamos esclarecer bastante isso, a recusa do motorista em fazer o teste do bafômetro. Marta Ferreira acompanhou a sessão em que foram apresentadas as sustentações orais dos representantes das partes no processo e o relatório também e o voto do ministro Luiz Fux. Os 3 processos são de relatoria do presidente do Supremo, ministro Luiz Fux. Em um dos casos, o plenário vai decidir se é constitucional a regra do Código de Trânsito brasileiro, que classifica como infração de trânsito a recusa do motorista em fazer o teste do bafômetro. No caso analisado, o Departamento de Trânsito do Rio Grande do Sul questiona uma decisão da 2ª instância do Tribunal de Justiça do Estado, que anulou auto de infração contra o motorista. De acordo com a decisão, como não foi constatado formalmente que ele conduziu o veículo sob sinais externos de uso de álcool ou de substância psicoativa, não há infração de trânsito. O Detran gaúcho recorreu ao Supremo. O caso tem repercussão geral reconhecida e a decisão deverá ser adotada em casos semelhantes em todo o país. Segundo o Detran, como a infração é administrativa, não procede a alegação de ofensa ao princípio da não autoincriminação e a outros direitos e garantias individuais relacionados ao direito penal. Também alega que, como se trata de infração autônoma,
não se exige do agente fiscalizador a comprovação de sinais de embriaguez, bastando a recusa do condutor. A recusa ao teste do bafômetro não gera presunção de embriaguez e não tipifica também crime de trânsito. É preciso que isso fique bastante claro como uma premissa primeira, nos parece, para esse julgamento. A infração decorre, portanto, única e exclusivamente da recusa em fazer o teste. Quem não faz é autuado como tendo praticado uma infração administrativa. As outras duas ações questionam a lei seca. A Confederação Nacional do Comércio e a Associação Brasileira de Bares e Restaurantes são contra as restrições de venda e consumo de bebidas alcoólicas em rodovias federais. Que é facultado ao agente público formas de fazer a prova, inúmeros, exames clínicos, confusão verbal, direção errática, hálito, vídeos, testemunho e tantas outras que estão no caput do artigo 277 e são muito mais seguras. Também houve manifestação de outras partes interessadas nos processos. A norma causa, sim, uma brusca mudança de comportamento, mas tão somente até que a sociedade se adapte, encontrando alternativas para conciliar o seu costume com as normas de segurança. A lei, por motivo de ordem pública, buscou combater um dos fatores mais nocivos à segurança no trânsito, o motorista alcoolizado. O Centro de Pesquisa e Economia do Seguro, entre 2008 e 2016, colocou como número de vidas salvas pela lei seca 41 mil. Nós estamos falando de 8 anos, 41 mil pessoas que se salvaram em virtude desta aplicação mais rígida de alguns princípios que nós estamos aqui, o Supremo está aqui a observar e a analisar a constitucionalidade. O Procurador-Geral da República, Augusto Aras, defendeu a constitucionalidade do teste do bafômetro e se manifestou contra a venda de bebidas em rodovias. A liberdade individual pode sofrer restrições quando puder causar dano à coletividade. O trânsito seguro é direito de todos, podendo ser extraído da interpretação sistêmica do artigo 6º caput, combinado com o artigo 144 da Constituição. O relator do caso, o ministro Luiz Fux, destacou que a lei seca é adequada, necessária e proporcional. Nesse sentido, afirmou que é constitucional punir o motorista que se recusa a fazer o teste do bafômetro. Já em relação à venda de bebidas em rodovias, Fux entende que a venda deve continuar proibida, como estabelece a lei seca. A comercialização e o consumo exacerbado são a principal causa de morte no trânsito, em especial nas rodovias. Pela lógica consequencial, torna-se o mais adequado para que não haja o efeito danoso que configuraria subtrair-se a causa desses acidentes. Depois, o relator propôs a seguinte tese. Eu estou sugerindo que não viola a Constituição a previsão legal de imposição das sanções administrativas ao condutor de veículo automotor que se recuse à realização dos testes, exames clínicos ou perícias voltados a aferir a influência de álcool ou outra substância psicoativa. E a conclusão deste julgamento no plenário do Supremo Tribunal Federal é o que vamos conferir depois do intervalo, aqui no Plenárias. Estamos de volta com o Plenárias. Na sessão plenária da quinta-feira, dia 19 de maio, o plenário do Supremo, por maioria, manteve a proibição de venda de bebidas alcoólicas em rodovias federais e a validade da norma que considera infração a recusa em se fazer o teste do bafômetro, exames clínicos ou periciais. Lembrando que na quarta-feira, portanto, dia 18 de maio, véspera, foi apresentado o voto do relator ministro Luiz Fux. Na sessão da quinta-feira, dia 19, os votos dos demais ministros, encerrando o julgamento. Marta Ferreira acompanhou. Com relação ao teste do bafômetro, todos os ministros acompanharam o voto do relator. Me parece importante
nessa parte administrativa, dá autorização para começarem a dirigir, mas junto com isso vem toda uma obrigatoriedade de seguir as normas de trânsito. Quando se obtém a CNH, não só se obtém o direito de dirigir, mas o dever de dirigir segundo as normas previstas no Código de Trânsito brasileiro. Preservar a vida, preservar a segurança e preservar a saúde, esta preservação foi a opção da Constituição, foi a opção do legislador infraconstitucional e, em meu modo de ver, não me parece que haja outro caminho para o aplicador da norma nesses casos e nessa situação concreta. Foi precisamente isso que a Lei Seca conseguiu fazer. Mudar uma cultura que vigorava no Brasil e que, em muitos casos, até glamourizava a direção embriagada, que, na verdade, em muitos casos, era uma forma de se promoverem homicídios e lesões corporais muito graves. Em relação à venda de bebidas alcoólicas nas rodovias, o ministro Nunes Marques divergiu em parte do relator. Venda de bebida às margens de rodovias federais em áreas rurais, enfatizando o lugar da venda, o legislador agiu de modo irracional, ao meu sentir, pedindo licença a todos que pensam de forma diferente e, portanto, concluo inconstitucional ao cercear a liberdade econômica. O plenário, por maioria, decidiu que a proibição de vendas de bebidas alcoólicas em rodovias federais deve ser mantida como estabelece a Lei Seca. Já a multa para o motorista que se recusar a fazer o teste do bafômetro, exames clínicos ou perícias, todos os ministros entenderam que a medida é constitucional. Como o tema tem repercussão geral, essa decisão deverá ser adotada em casos semelhantes julgados em todo o país. Ou seja, fica valendo aquela máxima, né, Karina? Se dirigir, não beba, né? Então, a decisão do Supremo Tribunal Federal, que foi tomada com uma divergência, eu diria talvez... Uma pequena divergência. Pontual, né, pequena, do ministro Nunes Marques. No que especificamente, Karina? Ele julgava parcialmente procedente as ações diretas de inconstitucionalidade, é o que os demais ministros julgavam improcedente, sobre a venda de bebidas alcoólicas nas rodovias. Para o ministro, essa proibição seria, de acordo com os argumentos que foram trazidos nas ações também, uma liberdade ao cerceamento econômico dos pequenos empresários, dos pequenos estabelecimentos, porque não se teria uma comprovação, ou pelo menos dados, que indicasse uma relação de causalidade entre a venda de bebidas alcoólicas e os acidentes. Então, para ele, ministro Nunes Marques, isso seria uma violação da liberdade econômica desses pequenos estabelecimentos e, por isso, ele julgava parcialmente procedente. Mas ficou sozinho nesse entendimento. Os demais ministros entenderam que a norma é válida, é proporcional e que, portanto, ela deve ser mantida e essa proibição continua no ordenamento jurídico brasileiro, assim como o entendimento de que a recusa a esses testes, por exemplo, do bafômetro, também pode implicar em sanções administrativas, mais uma vez, multa, apreensão ou retenção da carteira de habilitação. Vale chamar a atenção, Karina, que de como são feitas as discussões e a análise dos processos. O ministro Roberto Barroso, ele fez a observação que, antes de votar, durante a análise do processo, ele mesmo ficou sensibilizado em relação a esse argumento, inclusive de ordem econômica, que foi apresentado nas ações e considerado pelo ministro nesse voto apresentado, nesse ponto divergente, mas que ele, o ministro Roberto Barroso, teve um entendimento diferente, prevalecendo o que ele entendeu ser um bem maior e uma constitucionalidade maior, vou inventar o termo aqui agora, para votar, deixando, como você disse, esse ponto de vista isolado em relação à maioria formada em relação a esse processo. Exatamente. Vamos sair um pouco das sessões plenárias para registro do encontro dos parceiros do Programa de Combate à Desinformação do Supremo Tribunal Federal. Vários painéis foram apresentados em 2 dias de evento. Na tarde de encerramento, na quinta-feira, dia 19 de maio, o último painel foi dedicado ao diálogo com as universidades para estimular pesquisas e o desenvolvimento de projetos contra fake news. Vamos conferir com Renato Rosa. A roda de conversas reuniu professores e pesquisadores de diferentes universidades do país.
Alexandre Freire, secretário de Altos Estudos do Supremo e integrante do Comitê Gestor do Programa de Combate à Desinformação, conduziu os trabalhos. As universidades são parceiras estratégicas para o programa porque ajudam o Supremo a fazer se entender melhor. O objetivo desta rodada é conversar com as universidades parceiras sobre a contribuição que a academia pode trazer para o enfrentamento do fenômeno da desinformação. Esta conexão entre o STF e a academia, neste espaço de diálogo, se mostra muito valorosa, na medida em que somente desta forma poderemos mapear os grandes desafios e problemáticas a serem enfrentados na temática da desinformação. O professor Tadeu Feitosa, da Universidade Federal do Ceará, faz parte do grupo de pesquisadores que, a partir de agora, tem como foco o desenvolvimento de estudos e projetos para ajudar a Corte no fortalecimento da democracia. Acho que seria chover no molhado dizer da importância desse programa para o Brasil, para a democracia, e é imbuído desse propósito de defesa intransigente da democracia que eu acho que todos nós estamos aqui. A Universidade Estadual da Paraíba apresentou 2 ações já desenvolvidas com estudantes do ensino médio e professores para o despertar da consciência crítica e o combate à desinformação. Eu, enquanto doutoranda em Ciência da Informação pela Universidade Federal da Paraíba, que estuda a desinformação como estratégia política, tenho procurado ações como essa que aproximam a sociedade da universidade e aí eu acho que essa ação do STF tem um pouco desse intuito também. A UEL, Universidade Estadual de Londrina, por exemplo, vai repassar informações que poderão ajudar na identificação, mapeamento e origem da desinformação, a partir da análise do comportamento dos internautas. Se surge um aviso, só perguntando para o indivíduo, você tem certeza que você quer compartilhar isso? Se for uma notícia falsa, muito provavelmente só esse aviso, esses segundos de reflexão, que a gente chama de um aumento de custo de resposta, diminui a probabilidade de ocorrência e a frequência absoluta de compartilhamento de desinformação. Em 2 dias de evento, o Supremo trocou informações e apresentou os 35 parceiros do programa. Os painéis foram importantes para afinar as estratégias para fortalecer a Corte, a comunicação com o público em geral e as ferramentas de combate à desinformação. O Programa de Combate à Desinformação foi criado pelo presidente da Corte, ministro Luiz Fux, em agosto do ano passado e prevê uma série de ações para combater informações falsas e discursos de ódio contra as instituições. Estamos chegando ao final do nosso Plenárias de hoje. Antes, o registro, os nossos parabéns a uma categoria aguerrida no desempenho de função essencial à administração da Justiça. Dia 19 de maio é dia do Defensor Público. Fica aqui o registro, portanto, desta comemoração. E Karina, plenário do Supremo Tribunal Federal, semana que vem, mais encontros de julgamento, com julgamentos no plenário do STF. Exatamente, Cadu. Na quarta e na quinta-feira, ao vivo, no direto do plenário, a gente acompanha as sessões no plenário do Supremo Tribunal Federal. Mas neste final de semana, o encontro é no Plenárias. Você acompanha o Plenárias aqui na TV Justiça, na Rádio Justiça e também pelo YouTube. Como sempre, obrigado pela sua companhia. E continue conosco na TV Justiça.